Boa noite! Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui com a presença ilustre da Cíntia, né? Não é a primeira vez, também não será a última, né? Cíntia tem cadeira cativa aqui já na Academia da Letra das Almas, né? É que eu lembrei da Academia dos Imortais, lá da Academia das Letras, que tem cadeira marcada, né? Sim. Muito bem, então assim, Cíntia já esteve conosco, é um prazer ter você aqui de novo, Cíntia, ok? Hoje nós vamos encerrar a temática sobre oração. Nós começamos, hoje é o quarto episódio, se eu não me engano, sobre oração. Quinto. Ou quinto. Eu tenho que contar, né? Porque a caminhada é longa, é verdade. Quinto episódio sobre oração, fizemos 3 episódios sobre meditação, fizemos 5 sobre oração. Vamos encerrar hoje. Tem mais coisa para falar sobre oração? Claro que tem. A gente podia vasculhar muitas outras temáticas sobre oração, mas a gente entende que o que a gente falou até esse momento é suficiente para quê? Para que a gente tenha uma espiritualidade saudável, que é a nossa proposta para esse ano. Então, o que a gente quer no resumo de tudo isso? É que você ore mais, que você medite mais, que você jejue mais, né? E assim vai, né? Essa é a ideia. Muito bem, a temática de hoje a gente vai abordar a partir de Romanos 8, versículos 26 e 27. É um texto muito conhecido. Eu vou fazer a leitura aqui, Romanos 8, versículos 26 e 27, mas antes da leitura a gente ora, né? Então eu começo, você ora no final. Maravilhoso bom Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela é palavra que vem do Senhor para nós, né, para nos edificar, para abençoar a nossa vida. Nós te agradecemos porque podemos abri-la sem restrição, sem preocupação. Te damos graças porque no nosso país nós não temos esse movimento de perseguição. Então é tempo de aprendermos, que o Senhor mesmo nos dê discernimento quanto a isso. É tempo de dedicarmos ao estudo da Tua palavra e que seja o Teu Santo Espírito a nos iluminar, a nos instruir, a nos guardar, a nos orientar. Que seja o Teu Espírito a nos fortalecer. Pedimos, Pai, por discernimento, assim oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, então o texto, Romanos 8, versículos 26 e 27, diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 2 versículos, né? Curtinho, tranquilo. Vamos fazer uma retrospectiva do que tratamos até aqui em oração. Então, a primeira coisa que nós falamos foi sobre a oração do Pai Nosso, que oração é algo que se aprende, né? Depois falamos sobre a perspectiva, essa primeiro foi com Ismael, né? Um exercício de memória aqui. Depois foi com Austin, na perspectiva da fé, do exercício, falamos da figueira. Depois falamos da importância de uma vida de oração, foi com Austin também, trabalhei orar sem cessar. Tá com a memória boa. Depois com a Aline, na semana passada, falamos sobre os diferentes tipos de oração. E hoje, né, nós queremos falar dessa relação da oração com o Espírito Santo, que é algo importante, né? Então isso precisa ficar claro. A nossa leitura aqui no texto não vai ser uma análise do contexto de Romanos 8, até porque Romanos é uma carta extremamente densa teologicamente, né? Ela tem vários argumentos, então é em Romanos que a gente vê uma boa base de justificação, eleição, sobre fé. Então você tem argumentos sólidos colocados pelo apóstolo Paulo lá. Então não é nossa intenção fazer essa construção de argumentos aqui, mas olhar para essa perspectiva que Paulo fala rapidamente sobre a oração, mas ele faz uma relação muito boa com o Espírito que a gente precisa então extrair. Vamos então às perguntas? A parte mais fácil. Isso, tranquila. Bem, eu fiz a introdução, é a parte mais difícil.
Então o texto começa dizendo que o Espírito, né, o Espírito de Deus, ele nos assiste em nossa fraqueza. Então, o que isso quer dizer, Cíntia? Nossa fraqueza. No texto em si, né, começa ali dizendo que nós temos uma certa urgência, uma impaciência em esperar ou até em aceitar, né, a vontade de Deus, eu diria. Nós temos muita dificuldade mesmo com a aceitação. Acho que essa é a parte mais difícil. Aceitar não só o sim ou não, mas aceitar o tempo. Aceitar a direção que ele está dando. Exato. E é exatamente nisso que o Espírito Santo nos ajuda, né? É exatamente essa a nossa fraqueza, do conseguir nos posicionar diante de Deus, não de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que Deus quer para nós. Aceitar e viver a vontade de Deus, mesmo tendo orado pela nossa vontade. Caramba, que coisa, hein? Profundo isso. Captou aí, ó? Repete aí, Cíntia. Eu acho que eu nem consigo repetir. Mas eu acho que dá para resumir nisso, né? A nossa fraqueza muitas vezes está em nos colocar de forma sincera diante de Deus, esperar a resposta dele, aceitar a resposta dele no tempo dele. E é exatamente nesse ponto que é um pouco sensível para a gente, que é ansioso, que é até um pouco mimado. A nossa fraqueza, então, pode ter muitas formas. Sim. Né? Quando a gente fala de, minha fraqueza, qual é a minha fraqueza? Não precisa ser necessariamente uma palavra. Sim. Podem ser várias palavras. Você falou de ansiedade, medo. Sim. Não aceitação da vontade de Deus. Não aceitação da vontade de Deus. Então, essa fraqueza, quando eu me coloco em oração, eu não consigo deixar essa fraqueza de lado. Sim. Então, eu vou para o movimento de oração acompanhado da minha fraqueza. Eu acho que eu vou até além. A nossa fraqueza também pode ser colocada com, talvez até a clareza do que nós realmente precisamos, não o que queremos, mas o que realmente precisamos. Ela vai colocar uma nuvem na frente disso, né? Sim. E a gente vai ficar assim, eu estou orando por uma coisa, eu acho que é aquilo que eu preciso, mas na verdade eu estou orando a partir da minha fraqueza. Exato. É interessante você falar isso assim, antes da gente vir para cá, né? Quando você chegou lá, eu estava conversando com uma pessoa online, não é uma pessoa da nossa igreja, então fico até mais à vontade de comentar. É uma pessoa que estava começando um contato comigo hoje, né? Tentando entender o que era a mentoria, mas é uma pessoa que já tem uma caminhada com Deus, e a pessoa disse assim, em determinado momento, mas eu não estou pronto, porque que Deus vai querer de mim? Eu falei, então a gente pode interromper agora a conversa, né? Não, eu não estou disponível. Eu falei assim, cara, que coisa curiosa, né? A gente é tão louco, a gente quer se relacionar com Deus e ao mesmo tempo a gente acha que pode controlar Deus nessa relação. Eu falei, cara, que loucura. Eu disse para essa pessoa um exemplo, né? Às vezes a pessoa entra na academia, eu já disse isso, eu vou dizer aqui porque eu já disse isso. Aí o professor vai fazer a avaliação e pergunta, qual é o seu objetivo? O meu objetivo era parecer com Arnold Schwarzenegger, né? Mas eu nunca tive coragem para dizer isso. Mas eu disse assim, não, olha, eu quero cuidar da minha saúde. É hipócrita, como a maioria das pessoas diz, né? Eu quero cuidar da minha saúde. Olha, mas um alerta, eu não quero ficar grandão, não. Hoje, depois de anos de atividade física, eu fico pensando assim, cara, que bobagem que a gente fala. Como se fosse fácil. E aí eu estava dizendo para essa pessoa assim, cara, você falou igual um cara que entra na academia e que diz que quer ficar grandão e nem sabe como é que faz para chegar nesse ponto. Eu contei para ele que vindo para a igreja hoje, eu estava orando e dizendo assim, Senhor, mais de Ti, Senhor. Queria ter, Senhor, palavra mesmo de conhecimento, de discernimento, palavra de sabedoria. Senhor, mais de Ti, eu quero realmente perceber o Teu poder. E eu falei assim, cara, eu pedi, Deus não falou assim, tá aí, Fábio, de mão beijada, não é assim não, gente boa.
Pelo contrário, é um novo convertido, né? Ou até pessoas que não têm esse relacionamento diário, né? Já estão há anos, mas não têm esse relacionamento diário. Eu queria tanto que as pessoas vissem Deus em mim e sentissem Deus em mim e procurassem Deus em mim e me pedissem oração. Elas não vão fazer isso. Você tem que desenvolver um relacionamento. E às vezes a gente quer que seja assim. Poxa, até nisso, nossa fraqueza também, de querer pular etapas e não entender que é um relacionamento. E um relacionamento, como qualquer outro, precisa ser desenvolvido. Então, de cara, a gente já tem uma lição aqui profunda, né? A gente poderia parar aqui, irmãos. Estou pensando em parar aqui. Não, fiquei impactado mesmo, porque essa perspectiva da fraqueza e a relação com o Espírito eu não consigo deixar de ser eu quando eu vou orar. Então, o eu que vai orar é o eu ansioso, é o eu que tem medo, é o eu que é controlador, é o eu... Então, assim, se o Senhor só ouvisse as minhas orações, eu estava lascada, porque o que eu peço só por mim tem muito do eu, e esse eu está contaminado. Por isso que o Espírito é essencial nesse processo, porque ele vai dizer assim: pai, o Fábio está dizendo que precisa disso, mas na verdade o que ele precisa é isso. Entendeu? É que ele não consegue enxergar aí. É engraçado você ter falado desse exemplo, que eu tive uma fase que eu estava com tanto medo da responsabilidade de estar à frente e ser vista, né, não como algo, mas como exemplo. Já perdeu isso já? Não. Entendi. Que eu cheguei ao ponto de dizer, olha, fica mais próximo de mim, me permita sentir a tua presença, mas deixa as provações de lado, deixa... Adolescente orando, né? Cheio de medo, cheio de... Faz parte. Mas porque, olha só, o desejo de estar próximo, de sentir a presença, mas sem querer ter a responsabilidade de fazer todo o restante. A fraqueza aí. Que coisa, uma fraqueza, a gente precisa estar claro a isso, né? Muito bem, então a segunda questão, para acabar com qualquer crente presunçoso, né, prepotente, Paulo diz claramente: nós não sabemos orar como convém. Poxa, mas lá no primeiro dia, quando eu fiz a retrospectiva aqui, a gente falou que a oração pode ser aprendida. Então como é que é isso então? Eu posso aprender, mas nunca sei? Como a gente acabou de falar. Às vezes você não consegue ser completamente sincero ou não tem a total ciência do que você realmente precisa. E aí o Espírito Santo, ele age literalmente nisso. Então a gente está falando de uma relação de dependência, porque se eu aprendesse a orar ao ponto de não precisar do Espírito, eu seria independente, né? E que seria um erro e um perigo, né? Certo? Concorda comigo? Concordo. Num texto mais acima fala assim que... Olha lá, quem estudou o texto e agora vai voltar com pergunta para mim. Ó. Entretanto, vocês não estão sob o domínio... verso 9. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Nesse texto, até um pouco mais assim, ele vai falando sobre o quanto nós estamos, através do Espírito, ligados a Deus. O Espírito Santo, ele tem literalmente a função de fazer com que o nosso coração se ponha de forma sincera diante de Deus e seja transformado ao ponto de deixar a natureza pecaminosa de lado e viver através do Espírito o que Deus realmente tem para nós. Profundo isso. Então, automaticamente, quando você faz essa pergunta, por quê? É necessariamente a gente se colocar na questão de que nós somos dependentes nesse sentido, por quê? Porque é o Espírito Santo que nos leva a nos colocarmos realmente de forma sincera nas nossas necessidades, mas também nos
faz abertos à vontade de Deus, de fato, né? Nos faz abertos a realmente esperar, entender, ou mesmo que seja mais difícil de entender, aceitar a vontade de Deus. Podemos pensar numa questão de papéis, assim, nessa questão da oração, de qual é o meu papel? Estou pensando aqui enquanto você está falando, né? Meu papel enquanto discípulo é buscar o relacionamento. Meu papel enquanto discípulo é desenvolver esse relacionamento, aprimorar esse relacionamento. Mas é papel do Espírito agir em mim, transformar meu coração, me auxiliar nas minhas fraquezas. Então eu percebo que mesmo que eu aprenda a desenvolver esse processo de oração, ele é algo essencialmente espiritual, não está na minha mão, eu não controlo. Sim. A oração, certo? Sim, sim. Como posso colocar? O Espírito está aqui num papel primordial, né? Sim. Vamos colocar, né, que se até a vontade de estar próximo de Deus vem do próprio Deus, é exatamente o Espírito Santo que nos move a ter essa vontade e, ao mesmo tempo, nos ensina a nos colocarmos de forma mais sincera diante dele. O meu papel é responder a essa ação do Espírito. O aprender a orar é mais como um meio de você começar a desenvolver isso. Enfim, não existe uma fórmula concreta, palavra certa e bonita para se fazer a oração. Mas quando nós pensamos no nosso relacionamento com o Espírito Santo, no nosso relacionamento com Deus, é exatamente nisso, de nos colocarmos de forma sincera, de trazer o nosso coração para esse momento em que nós nos voltamos para Deus. Eu vejo duas coisas assim na sua fala e... Gente, o que a gente conversa aqui não está nada no roteiro. Verdade ou mentira? Não tá nada no roteiro. Verdade. Então, tem duas coisas na sua fala que eu tenho que falar para eu não esquecer. Quando você fala dessa coisa de conduzir a minha fala. Tem duas preocupações que eu vejo, principalmente com quem entra na igreja agora, que é repetir as nossas palavras. A fórmula da oração. Eu tenho que orar, eu oro, maravilhoso bom Deus. Então eu vejo que as pessoas pegam, maravilhoso bom Deus. Aí meu tio orava, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, cara, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fica repetindo, né, as palavras, as expressões que a gente usa. É uma preocupação muito com a forma. A outra preocupação que as pessoas têm, e as duas estão equivocadas, é com a sinceridade ao extremo. É a pessoa que corre o risco com o sincericídio, que eu falo, né? É a pessoa que diz assim, eu sou assim mesmo. Então, o senhor sabe que eu sou... Então essa pessoa não está se colocando diante de Deus. Ela está se colocando diante de Deus dizendo, eu sou assim, ponto final. Então não vai existir mudança nenhuma. Então o que ela está dizendo para o Espírito não age em mim. Exato. Então é preciso muito cuidado com esses polos, porque eles são muito perigosos. Tanto com aquele que acha que tem uma fórmula, que ele fica repetindo palavras, como aquele que se coloca do eu sou assim, não vou mudar, porque ele também impede a ação do Espírito. Então a gente tem que ser obediente. E eu estava falando no outro dia, num contato com uma pessoa, que a pessoa diz assim, pastor, eu não escuto mais a voz de Deus. Eu perguntei, você já escutou? Eu disse, já escutei, muitas vezes, tenho muita experiência. E eu não sei porquê, mas a voz de Deus sumiu. Eu não escuto mais. Eu fiz para ela uma pergunta que eu aprendi numa leitura que eu fiz. Todas as vezes que você ouviu a voz de Deus, você obedeceu? Ela disse, não. Então eu falei assim, então para que Deus vai continuar falando com você se você nunca faz o que Ele manda? Aí a pessoa diz assim, faz sentido. Eu falei, claro que faz sentido. Se eu fosse seu pai, eu não falava mais com você. É mais do que isso, né? Aquela questão, né, da pessoa ficar ali falando exatamente a mesma coisa. Tem uma hora que você não presta atenção no que a pessoa fala. Tem uma hora que vira só um som com uma boca se mexendo, blá, blá, até blá, o blá, ponto blá. de que não tem mais... a vista da pessoa já está nublada. É isso aí.
ao ponto de que virou só um barulho, um zunido. Mas quando o Paulo fala ainda dessa questão do papel do Espírito Santo, que nós não sabemos orar como convém, eu gosto de pensar na expressão do salmista lá no Salmo 139. Inclusive tem um livro que eu já citei aqui em uma das academias da alma, chamado Orações Perigosas. Você já leu? Vale a pena ler. Se você também que está participando da Academia da Alma nunca leu, leia. Orações Perigosas. E ele começa baseando lá no Salmo 139, que o salmista diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, né? Prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando ele está falando do sonda-me, a expressão é como se... Já fez endoscopia? Isso, é aquela ideia de você botar uma borracha lá dentro de você e descobrir o que há em você que você não vê, mas está dentro de você. É isso aí. Isso. Então eu sempre uso essa ilustração, né? É como se a gente fizesse assim: Deus, estou aqui, faz uma endoscopia, uma colonoscopia, faz um cateterismo, vai lá no fundo do meu coração e descobre aquilo. Porque senão a gente é teatral, não é, Cíntia? Assim, a gente consegue esconder ou não falar das coisas que estão lá no fundo do nosso coração. Isso é comigo ou é com você também? Não, é exatamente isso. Quando, principalmente depois de um tempo, você pode cair nessa coisa da forma automática, né? Acaba virando uma reza, uma prece, ao invés de ser uma oração. Porque, na verdade, a ação do Espírito Santo, se você não tem essa perspectiva, né, de sempre se colocar de uma forma sincera e atender o chamado de Deus, automaticamente tudo se torna muito superficial, se torna muito repetitivo, tudo se torna muito igual. E o Espírito Santo é exatamente isso, ele nos traz para esse momento de reflexão, um momento em que você literalmente, né, para de fazer tudo ao redor, para de prestar atenção nas coisas ao redor, para voltar para dentro de si e realmente entender qual é a sua necessidade naquele momento, que Deus realmente quer falar com você, né? Legal. A gente precisa aprender a fazer esse movimento, né? Sim. Tem muitas formas de você orar, mas no final das contas, o Espírito Santo é o principal agente da oração. Exatamente. Paulo disse aqui, a gente não sabe orar como convém, então será que a gente tem uma desculpa para aqueles que não querem orar e dizem assim: tá vendo? Até a palavra diz que eu não sei orar, por isso que eu não oro. Parece até piada. Como é que a gente responde isso? É piada não, Cíntia, é sério. Se você soubesse cada coisa que a gente escuta, é sério. Na verdade, não tem como você dizer que eu não sei orar, então isso é uma desculpa. Se a oração é justamente o mover do Espírito Santo te colocando, te impulsionando para falar com Deus, para desenvolver um relacionamento com Deus, uma conversa simples, realmente sincera, basta. E quando a gente entende, assim, quando a gente entende essa relação que se eu oro, é porque esse Espírito que está dentro de mim está me movendo para isso, né? Quando você entende essa relação espiritual, porque às vezes a gente faz uma relação como tarefa, né? Eu vejo as pessoas dizendo assim: eu não tenho orado muito. Está falando de tarefa, do tempo, da dedicação. Eu não tenho conseguido orar, eu não tenho tido tempo para orar. Beleza, eu sei que tudo isso tem um momento, mas quando a gente entende essa relação do Espírito mesmo, tem um Espírito dentro de mim, ele me impulsiona para esse relacionamento, ou seja, eu tenho tudo o que é preciso para me relacionar com o Pai. Então o Pai, ele colocou em mim aquilo que faltava. Então eu posso não saber as palavras, posso não saber orar bonitinho, como um monte de gente ora, mas só consegue orar, né, e falar com o Pai aquele que tem o Espírito de Deus dentro, porque não é uma coisa humana, né, é uma relação inteiramente espiritual. Você já
já teve a experiência de ouvir alguém orando e ser extremamente tocado? Sim. Há pouco tempo, né, a gente estava falando sobre isso no PG. E aí as meninas estavam falando, olha, eu não tenho costume de orar, fazer aquele caderninho de oração de como você ora para as pessoas. Mas de vez em quando eu estou orando, e aí surge um nome na minha cabeça e eu acabo orando por ela, pela família dela. É exatamente isso. É o Espírito Santo te colocando o nome da pessoa na sua cabeça, te conduzindo para fazer aquilo. Quantas vezes eu mando uma oração para alguém e a pessoa me diz assim, caramba, pastor, assim, eu estava nesse exato momento orando por isso e o Senhor citou na sua oração palavras que eu disse na minha oração, assim, parece que existia leitura de pensamento. E as pessoas ficam assustadas. Eu falei, mas não precisa ficar assustado. O mesmo Espírito que há em você, há em mim. Sim. Entendeu? Quando a gente entende essa conexão, é a conexão espiritual mesmo. Então, eu oro por você, porque o Espírito me move a isso. Então, o Espírito que sabe o que eu penso, também sabe o que você pensa. É isso aí. E eu acabei fugindo um pouco, mas... que eu primeiro perguntei se você teve a experiência e depois eu mudei de assunto, né? Uhum. Mas sentir a presença de Deus através da oração da pessoa que podia não estar orando por você, podia estar orando por qualquer outra coisa, mas ali naquele momento você sentiu o quanto ela estava de forma sincera, o quanto o Espírito Santo estava movendo ela diante de Deus. E isso é uma experiência muito... muito ímpar, vamos dizer assim, né? Você sentir a presença de Deus através de uma conversa que nem precisa ser bondoso, eterno Pai, com aquelas palavras todas bonitinhas, mas uma oração completamente sincera e com o coração voltado, sabe, para aquilo. Você vê que a pessoa está completamente voltada para o agir do Espírito Santo naquele momento. Vou abrir aqui para lembrar de algo, que você me fez lembrar de algo, né? Você falou de oração, às vezes a gente ignora, algumas pessoas têm bloqueio com oração escrita, né? Você falou de oração, reza, prece, então a Bíblia só tem uma palavra, que é oração, que é esse relacionamento com Deus. Às vezes, o que a gente condena? Quando você repete a oração sem ela fazer sentido para a sua vida. Mas há algum problema da oração estar escrita? Não. Por quê? A Bíblia tem oração escrita. Já cansei de fazer carta para Deus. Isso. Então, não assim, mas até tem um livro que eu citei aqui também na Academia da Alma, Oração da Noite, escrito pela Tish Warren. Ela é uma pastora anglicana e ela teve 2 abortos e ela escreveu um livro dizendo como foi difícil para ela orar. E ela pegou o livro de oração comum da igreja anglicana e fez as orações. E ela disse assim, ainda bem que essas orações estavam escritas, que são salmos, né? E eu pude repetir essas orações como elas fossem em mim. Quando eu ouço determinados salmos, eu sinto como se a pessoa estivesse orando. Então, por exemplo, Salmo 131. Tenta ouvir as minhas palavras assim, você que está participando em casa e está ouvindo depois, na Academia da Alma, fecha os olhos e ouve a oração para ver se não tem sentido. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Não parece que a pessoa está aqui? Parece que é literalmente uma oração. Sim, então, mas é essa pessoa. E quantas vezes eu já fiz essa oração? Com o coração completamente sendo sincero nas palavras, né? Isso. É uma oração que já nem foi escrita por você. Há 2000 anos atrás traduziu exatamente o que eu estou sentindo agora. 2000 anos nada, né? Uns 4000 anos atrás ele traduziu o que eu estou sentindo agora.
Porque nós somos pessoas, né? Sentimos as mesmas coisas. Eu, particularmente, já tive algumas experiências com orações escritas, né? Mas aí, orações minhas, né? Orações suas. De momentos em que eu estava passando, que eu precisava tratar algumas coisas, em que eu não sei se todos sabem, mas eu faço terapia. Só que... Ela já escreveu um livro de orações. Só que em terapia, a gente tem uma ajuda para revelar o que a gente precisa tratar, mas quem trata é Deus, no final das contas, né? E aí, em certos momentos, eu realmente precisei escrever, e começou com escrever declaração do que eu estava sentindo. Depois foi a oração do Senhor, ajuda. Isso. Oração completamente sincera, que não foi com lábios, não foi audível, mas que realmente... O Espírito estava ali guiando, né? Guiando a minha sinceridade e a minha disposição em que realmente aquilo, o desejo em que eu estava colocando no papel fosse realmente a vontade de Deus sobre aquilo. Que eu entendia que eu precisava mudar. Então não tem desculpa de eu não sei orar. Você ora porque há um Espírito em você, né? E ele foi dado a você. Ele é o que te sela, Ele é o penhor da nossa salvação. Então é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Então, se as orações de Jesus eram escutadas pelo Pai, as nossas também são, não por causa de nós, mas por causa do Espírito que está em nós. Se dependesse de nós... A gente estava lascado nas nossas fraquezas, né? Não só nossas fraquezas, acho que seriam apenas palavras, né? Palavras sem sentido, palavras sem sinceridade, que não chegariam a Deus. Isso aí. Então, essa é a diferença, né? Eu posso falar com Deus, um monte de gente pode falar um monte de coisa, mas se não for um processo conduzido pelo Espírito, né, ela não produz o efeito. Você falou da terapia, eu nunca esqueço a frase de um pastor no Sara, que ele foi terapeuta há muitos anos, e ele disse, né, na experiência dele, caramba, a psicologia ela tem ferramentas para vasculhar a escuridão da alma do homem, do ser humano. Mas só o Evangelho tem poder para transformar essa escuridão em luz do meio-dia. E essa é a minha experiência. Cara, eu achei aquilo tão bonito, falei, peguei, é meu. É isso. Então, assim, a gente pode fazer terapia? Claro que pode, tá aí para isso, mas a gente tem que crer que só o Senhor é que pode transformar, né? Ele pode pegar essa questão e Deus responde. A gente não tem que ficar abismado. Uau, caramba, um milagre. Não, gente. Deus faz. É isso aí. Deus faz. É que a gente se tornou incrédulo e nem percebe isso, né? Muito bem, vamos caminhando para o final, hein? Tá lá, ó. O Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que história é essa, Cintia? Gemidos inexprimíveis. Vou até ler a minha cola. O que isso significa para nós? A gente falou muito sobre como o Espírito Santo ele trata o nosso coração, né? Eu acho que, de maneira mais simples, o Espírito Santo, ele literalmente conecta o nosso coração a Deus. Pois então, foi poético, bonito, hein? Ele traduz a nossa oração para Deus. E de que maneira mais sincera ele não colocaria? Se ele produz a sinceridade em nós, se ele produz em nós esse momento em que nós realmente paramos para refletir e nos colocamos de forma mais aberta diante de Deus, é justamente dessa forma que ele se coloca diante de Deus, né? Traduzindo aquilo que a gente talvez não conseguiria nem realmente entender que precisamos. Eu vejo que a gente tem muita tendência de controlar as coisas. Tudo. Controlar a resposta, e a gente fica decepcionado. Por que às vezes a gente não é muito ousado em determinadas orações? Porque a gente tem medo da performance, né? Eu orei, a planta cresceu, ela não cresceu. Ih, não sabe orar, está sem poder.
entendeu? A gente é muito avaliado pela performance. O fulano ora, as coisas acontecem. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente ora e as coisas não acontecem, tem uma série de fatores envolvidos aí, né? Pode ter mais de mim, menos de Jesus. Pode, de verdade, não ser a vontade do Pai. Eu posso estar desconectado. Ou pode não ser aquele o tempo. Não pode ser aquele o tempo. Então, assim, tem muita justificativa. Não vou entrar nessa seara aqui. Mas nessa perspectiva do controle, a gente se depara com uma expressão bíblica que a gente precisa até de tradução, gemidos inexprimíveis. Assim, olhando com simplicidade, sem olhar no grego, e não olhei mesmo para falar isso, o que eu sinto que Paulo está querendo dizer é assim, nós nunca vamos entender esse processo. É literalmente como ele traduzisse para uma linguagem que realmente fizesse mais sentido para Deus do que faz pra gente. Isso aí, foi assim, cara, você perdeu o controle, é o Espírito que traduz isso. A palavra que eu vou dar para isso, a expressão é gemidos inexprimíveis, não faço ideia do que seja isso, mas é essa palavra que o Espírito botou no meu coração, entendeu? Porque assim, não faz sentido, gemidos inexprimíveis. Quando eu era criança eu ficava pensando, gente, o que é isso? Né? Não é isso, não tem nada a ver com o gemer. Não, tem a ver com, está fora do meu controle, não tem nada a ver comigo. O Fábio saiu. Oração não é desempenho, não é performance, é relacionamento. E aí eu tenho aprendido, Cíntia, vai como compartilhar, né? Não compartilhar de vitória, não, de aprendizado. E aí, dependendo da perspectiva que você olha, diz assim, puxa, só agora ele aprendeu isso, que coisa, hein? É que às vezes a gente fala muito para Deus o que a gente precisa, mas na verdade a gente só deveria ouvir. Então, muitas vezes eu paro e digo assim, Senhor, o que tem no meu coração? Revela para mim o que tem aí. Eu quero... Mas se prepara para ouvir a resposta também. Não, mas eu acho que isso é uma caminhada de maturidade, né? Sim. O que tem aí? E aí é que entra, né? O quanto você orou se permitindo realmente deixar o Espírito Santo agir na tua vida para chegar até esse ponto. Sim. Não vai ser de uma hora para outra que você vai realmente estar disposto a deixar Deus fazer a vontade dele. Então, acho que tem esse aspecto de dependência, né? De realmente experimentar um agir de Deus. Eu saio do controle, entrego o controle para Ele. Eu digo, Senhor, eu sou fraco mesmo. Age na minha fraqueza. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando somos fracos é que somos fortes. Então, não queira ser forte. Porque, biblicamente, Deus age em quem é fraco, né? Em quem chega para Ele e diz assim, Senhor, eu preciso de Ti. Todo mundo que diz, Senhor, eu não preciso de Ti, se lascou. É engraçado que, por exemplo, quando eu era mais nova, eu ouvi uma pessoa falando assim, esses gemidos inexprimíveis, sabe aquele dia que você está chorando diante de Deus e que você não consegue usar palavras, você só se coloca de joelho e ora, e chora, e chora, e chora. Eu ficava, caramba, que nível de oração é esse que você tem que só chorar? Mas não tem nada a ver com isso. Porque isso aí tem muito a ver com performance, né? Tem muito a ver, se você chorar, se você... Lógico, ela está se colocando como ela realmente está diante de Deus naquele momento. Ela está tão triste que ela só consegue se colocar chorando. Mas nem sempre eu estou assim. Exatamente. Na verdade, e tem muito não tempo necessariamente porque eu não estou assim, minha oração não vai alcançar o coração de Deus. Não faz sentido. Tem em relação exatamente isso, com a nossa total dependência do Espírito Santo para nos mover a realmente estar naquele momento com os nossos pensamentos, o nosso coração realmente abertos a ouvir a voz de Deus. Conectados com Deus para ouvir a voz de Deus. É isso aí. É um processo, não é um processo fácil, mas é um processo que precisa acontecer, né? Sim. Muito bem. Bem, nós começamos essa série de oração falando que precisávamos aprender sobre oração e chegamos ao final descobrindo que a gente, por mais que aprenda, nunca vai saber orar como convém.
porque nunca foi sobre nós, mas sobre o que Deus pode fazer em nós. Então, oração não tem nada a ver com performance, oração tem a ver com relacionamento com Deus. É isso? Sim. E o que aprendemos hoje é que o Espírito tem papel essencial, né? Então, esqueça você na oração. Ore mais e peça, Espírito de Deus que está em mim, me ajude a ter discernimento sobre as minhas fraquezas. Tem uma música, né? Espírito Santo, acho que é Fernanda Brum. Espírito Santo. Isso, ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Então, é exatamente isso. O Espírito Santo vem interceder por mim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim continua o texto, assim continua a música também, né? Mas essa é a ideia de dependência. Bem, o que nós queremos com tudo isso? Falamos sobre oração, mas não é para você se tornar um crânio em oração, um doutor em oração. Nós queremos que você seja um crente que ora e ora mais. Como está a sua vida de oração? A vida de oração não tem a ver com o tempo que você ora, né? Falamos sobre isso, mas com a sua entrega. Nunca teve a ver com performance, mas com relacionamento. Então nós esperamos que a sua espiritualidade daqui para frente, ela dê um up, né? E seja mesmo um crescente na direção de parecer mais com Cristo Jesus. Então ore sem medo, fale, você está falando com seu Pai e sabe que na sua fraqueza tem um Espírito lá que te auxilia, porque a gente não sabe orar como convém. Muito bom hoje, hein? Vou para casa refletindo. Acho que eu vou acordar amanhã também pensando nesse negócio. Foi profundo. Gostei. Muito bem, espero que você tenha sido muito abençoado. Vamos orar? Vamos. Cíntia, ora. Pai, muito obrigada, Senhor, por neste momento nós podermos falar mais de Ti, aprender mais de Ti contigo, Pai. Que o Senhor possa nos fazer realmente dispostos, Senhor, a ouvir a Tua voz, dispostos a fazer a Tua vontade. Nos ensina, Pai, a como nos colocar de forma sincera e aberta, Senhor, à Tua vontade, ó Pai. Sim, Senhor Deus. Que o Senhor possa fazer com que cada um de nós, Senhor, sejamos realmente levados cada vez mais à sinceridade diante de Ti em oração. Que isso venha realmente produzir em nós mudanças que nós nem sonhávamos que aconteceria, Pai. É verdade, Senhor Deus. E que realmente nós venhamos a transbordar de Ti, Senhor. Amém, porque Senhor. o nosso relacionamento está indo além, nós estamos nos tornando cada vez mais próximos de Ti. Amém, Senhor Deus. É o que lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, assim encerramos mais uma Academia da Alma. Até semana que vem e nós vamos começar a disciplina do jejum. Muito bem, jejum. Deus te abençoe. Até semana que vem. Até semana que vem, não. Não é com a Cíntia, né? Mas até semana que vem mais uma Academia da Alma. É isso aí. Deus te abençoe.